suas chagas compartilharei da sua dor. Eu unirei as suas chagas, compartilharei da dor de amor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma Santa Prosa desse mês de junho. É com muita alegria que nós vamos receber a nossa irmã Maria Doracilda. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez no nosso programa Santa Prosa, nesse mês também dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, né? E o nosso tema de hoje é ser consagrado é ir além. Né? Quero que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe, para que o nosso canal possa crescer, né? E a palavra de Deus, o nosso testemunho, possa gerar muitos filhos para a Santa Igreja. E como eu já disse no começo, né, uma grande alegria hoje receber a nossa convidada, né, a Maria Doracilda, mas para nós, Dominusal, somente Dora, né? Intimidade de muitos anos, né? Então, a Dora. Então, já que eu falei da Maria Doracilda, né, ou simplesmente Dora, vamos deixar que ela se apresente aqui hoje. Eu sou a Dora, ou melhor, né, Maria Doracilda, e sou casada, sou viúva, na verdade. Tenho 4 filhos e 5 netos e 4 bisnetos. Família grande, hein? Família grande. Que bom. Abençoada. Louvado seja Deus, né, Dora? Dora, para a gente começar aqui a nossa Santa Prosa de hoje, né? A gente queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência com Deus, né? Como foi, né? Vou chamar ainda não, né? Mas a experiência de ter esse contato com Deus, né? Na verdade, assim, eu gosto de lembrar, né, que minha mãe sempre contou que eu, quando fui batizada, eu entrei na igreja andando, porque eu fui batizada com 1 aninho. Então, eu acho que era para ser mesmo da Igreja Católica, né? Graças a Deus. Então, essa foi um primeiro passo. Aí, com 14 anos, eu entrei na Pia União das Filhas de Maria, né? E comecei a participar dessa Pia União das Filhas de Maria, fazendo parte, né, de uma paróquia lá no interior. E a gente sai dessa Pia União, se despede para casar. Aí eu me casei com 18 anos, né? E aí eu vim para São Paulo, ficou meio difícil participar. Voltei a participar quando os meus filhos começaram a ir no catecismo. Na época era catecismo que a gente falava. Então aí eles foram, né, assim, entrando no catecismo para aprender, e eu acabei indo junto com eles. Eu fui convidada para ser catequista. Fui catequista lá em São Paulo durante 10 anos. Mas não era uma fé de tradição, né? Eu não tinha uma adesão de fé assim, porque eu não conhecia. E fui caminhando, né? Aí saí, me perdi, né? Na estrada da vida eu acabei me perdendo. E aí acabei vindo para Jundiaí, mudei para cá. E quando eu mudei para cá, eu estava muito perdida, assim, na fé. Eu estava indo por caminhos tortuosos, né? Lendo muito livro de autoajuda, muito livro que tirava mesmo do caminho da fé católica. Aí eu fui morar numa casa na zona rural e comecei a sentir um desejo, né, de voltar, mas não tinha força para voltar. E uma vizinha começou a me levar, me convidar para ir para a igreja, e eu fui e participei, né, dos grupos, assim, comecei a participar do grupo da comunidade, da liturgia, e também junto com os jovens. E aí, naquele ano, né, teve, o final do ano, um amigo secreto.
E os jovens me convidaram para fazer parte do Amigo Secreto. E o jovem que me tirou, ele é inclusive irmão do irmão Alex, que é da comunidade. Olha. E ele me tirou e me deu um livro. Só que o livro era muito simples, muito fininho. Eu não li. Continuei fazendo meus afazeres no quintal, né? Eu cuidava, plantava as coisas e fiquei cuidando assim. Não me interessei tanto pelo livro. Sim. O que aconteceu? Começou a chover. Aí eu falei, vou ler o livro, né? Não tinha muito o que fazer, fui ler o livro. E esse livro é o livro Sim, Sim, Não, Não, do Monsenhor Jonas Abib. Justo esse? Justo esse. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei, dentro de mim, eu fui sentindo um desejo de queimar tudo que eu tinha. Todos os livros. Eu tinha muitos livros da Nova Era, muitos livros de autoajuda, CDs que cantavam Iemanjá, né? Mas eu não podia nem queimar, porque estava chovendo. Aí, quando parou a chuva, eu fui lá fora e fiz uma fogueira. Queimei tudo, todos os livros. Então, aí começou a minha volta para a igreja. Eu fiquei 15 anos afastada. Então, assim, aí foi o início, né? Deus estava me resgatando de novo para a Igreja Católica Apostólica Romana, onde eu fui batizada. E aí o que aconteceu? Essa vizinha, ela me chamou para ir receber oração, né? Antes dela me chamar para receber oração, eu senti uma necessidade de me confessar. Mas eu fui 2 vezes no centro da cidade para me confessar. Fui na catedral um dia e não tive coragem. Aí, depois eu voltei e confessei. Eu falo sempre que para mim, ele é um santo. Eu não conheci ele antes e depois eu sei que logo depois ele morreu. Não sei, um tempo depois ele morreu. Alguém talvez conheça, né? Tenha conhecido. Frei Eugênio, da Catedral de Jundiaí. Isso foi em de 2004 para 2005. Ele me atendeu em confissão e depois a minha confissão foi bem demorada, né? 15 anos perdida, 15 anos no pecado, 15 anos no caminho errado, né? Quando eu terminei a confissão, ele me falou assim que foi muito bom eu ir confessar com ele. E ele me deu um abraço que para mim até hoje representa o abraço do Pai. O abraço de Deus, que é meu Pai, né, que é nosso Pai. Porque eu estava voltando de uma estrada muito tortuosa, né, de muitos erros, de muita treva, estava perdida mesmo. E aí, nessa confissão, além dele me dar esse abraço, ele me deu o catecismo da Igreja Católica de presente. Eu tenho em casa até hoje. Então, aí foi mais um passo, né, na minha experiência com Deus. Aí, essa vizinha, que ela ainda mora lá na Roseira, né, a gente tem amizade até hoje, é a Marisa Fumac, ela me convidou para ir receber oração. E na época era Javé Salva. E eu fui receber oração, era na catedral na época. Quem me atendeu primeiro foi o irmão Fernando Brandão. Não, primeiro foi o irmão João Eduardo, depois o irmão Fernando Brandão. E aí eu fui, né, caminhando e dentro desse processo de buscar oração, essa minha amiga me falou de retiros que estava tendo na comunidade. E eu fui num retiro no Caique. Primeiro retiro que eu fui. Faz tempo, hein, filho? Faz tempo. Interessante, né? Mas quando você fala assim que você veio lá do interior, qual foi a cidade interior, Dora? Conta pra nós.
Então, eu na verdade, nasci em Álvares Florence, perto de Votuporanga. E com 1 aninho eu mudei, né, para o interior de São Paulo, uma cidade chamada Jales, na zona rural. E depois a gente foi para uma cidade chamada Santana da Ponte Pensa. Nossa! Onde eu me casei. Viajada, mulher. Essa parte eu não conhecia. Onde eu me casei e aonde a minha filha nasceu. Olha, nessa cidade ela nasceu. E aí, assim, esse tempo eu fiquei participando dos meus 14 até os meus 18 anos, né? Como na Pia União das Filhas de Maria nessa cidade. Interessante. Essa parte eu não conhecia, viu, gente? Por isso que eu fiquei curiosa saber a cidade, né? Vamos perguntar, né? Mas, Dora, você já começou dizendo aí que você conheceu a comunidade no atendimento de oração, né? Sim. Você foi com a Marisa, né? Se for o que eu estou pensando, eu sei quem é, né? Mas eu quero que você conte assim, mais alguma coisa assim, sobre a comunidade, nos inícios, como foi conhecer esse povo de hábito, né? Você falou que você foi no Retiro, lá no Caique. Na verdade, assim, eu via, né, vocês de hábito, para mim, vocês eram todos santos. Era essa, né, a visão que eu tinha. E eu nem imaginava o que era uma comunidade, né? Eu comecei a conhecer para me, sei lá, né, me curar, algo assim, né? Alguma coisa que eu estava precisando. Não era para participar, a princípio, da comunidade. Não sabia o que era isso. E aí, no encontro do Caique, eu não lembro o nome do retiro, mas eu lembro que o irmão Alexandre, que estava pregando, ele disse que quem tivesse assim um desejo de pertencer à comunidade, que desse um passo à frente. E eu dei esse passo à frente, e o Alex também, o irmão, hoje, né, o irmão Alex, naquele dia também deu o passo. Então, só que eu não tinha nem ideia do que seria esse passo, né? Eu, na verdade, eu pensava diferente, eu achava que eu ia vir na comunidade, eu ia fazer as coisas, trabalhar, como a gente faz nas paróquias, né? E eu não sabia que tinha formação, como que era. Então, assim, foi esse o primeiro contato que eu tive com a comunidade Javé Salva na época, né? Depois mudou. Faz muito tempo isso, hein, Dora? Dora, você tá velha, viu, Dora? Porque eu também sou dessa época e Javé Salva, né? Olha lá. Há 20 anos atrás, né? Mas, assim, é bonita a história de ver, assim, quanto Deus já foi te curando, né? Perante todo o retiro da comunidade, né? Interessante, você falou isso do irmão Alexandre pedir para dar um passinho na frente, né? É realmente se abandonar nas mãos de Deus. Na hora que você começou a dizer, me vinha muito essa palavra no coração, esse abandono seu nas mãos de Deus, para que Ele pudesse fazer a graça, né? A obra, né? Na sua vida, né? E foram muitas graças, né? Falando em graças, né? No começo eu falei do Sagrado Coração de Jesus. Conta para nós a sua experiência com o Coração de Jesus. Esse coração que bate tão forte de amor por mim, por você, por todos nós, né? Mas em especial por você que está aqui conosco hoje, né? Então, a minha experiência com o Sagrado Coração de Jesus, ela, na verdade, ela foi assim meio que acontecendo, mas não de uma maneira fervorosa, que ainda também não é, né? Hoje em dia ainda não é, mas assim, ele foi me atraindo para ele. Eu lembro que quando eu morava lá na Roseira, eu fui na casa de uma amiga e eu vi um quadro de Jesus, né, do Sagrado Coração, e eu me apaixonei por aquele quadro e ela me deu. Assim, foi quase que uma inspiração né, que ela teve para me dar o quadro. E eu tenho ele até hoje. Mas não era uma devoção consciente, né, do que é esse coração. E aí, depois, quando comecei a participar lá no Caxambu, né, na paróquia, e tinha um grupo do apostolado. Eu fui participar, né? Aí o padre Paulo Toni, na época, ele que impôs a fita, né? A fita do Sagrado Coração. E eu
já estava na comunidade, eu já estava, né, recebendo formação aqui, eu não podia fazer as duas coisas, eu não conseguia conciliar as duas coisas. Então, eu acabei não indo em frente, mas teve esse início, né? E, na verdade, depois lá em Jundiaí Mirim, né, na Igreja Nossa Senhora do Carmo, o padre Lúcio fez a entronização do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, né, na minha casa. Mas agora que está aflorando mais essa devoção, depois que a própria comunidade começou a trazer, né, falar sobre a importância, né, do Sagrado Coração de Jesus, um coração que pulsa de amor por nós, né? E aí, assim, dentro da própria comunidade, com os vídeos que foram feitos, os irmãos que fazem, né, a adoração nas primeira quinta para sexta-feira, né? E a comunhão da primeira sexta-feira do mês, a comunhão reparadora dos primeiros 5 sábados, tudo eu comecei a viver muito mais intensamente aqui, né? Porque quando eu estava cuidando do meu marido, eu comecei a fazer, mas eu nunca consegui ir em frente, porque eu não tinha como continuar, né? E participando assim, todo mês tinha um problema, eu não podia ir, tinha que cuidar dele, acabava interrompendo, né, essa novena. E eu também ia muito, nessa época, antes de aprender com a comunidade, eu ia muito por interesse do cumprimento das promessas de Jesus para a minha vida. E esse não é o objetivo, né? O objetivo é amar como Ele ama, né? Não é fácil, né? Mas é esse o objetivo da devoção ao Sagrado Coração, que a gente possa amar um pouco mais Jesus, né? Ele que nos ama tanto. E agora eu estou me preparando para dia 16 de junho eu me consagrar ao Sagrado Coração de Jesus. Ah, então primeiro foi o interesse, né? Mas agora é a experiência mesmo, né? Agora já ele me atraiu para ele. Mas Jesus, ele tem os meios de usar conosco, né? Bonito você falando, né, que você ficar muito nas promessas, né? Acho que muitas pessoas param nas promessas, né? E não vai nessa profundidade, né, do coração de Jesus, porque se a gente fosse tanto na profundidade, a gente via o quanto amor tem por nós e por toda a humanidade, não é só por nós, né? Até porque a gente, na própria igreja, a gente comete muitas vezes. Eu, né, sou a primeira da fila, né, a ter cometido e ainda continuo muito, né? Claro, a gente está sempre em transformação, a nossa conversão tem que ser diária, né? Mas o que acontece? A gente vai buscar mais a nossa fé, viver a nossa fé, por conta desse tempo que a gente está vivendo. E a gente esquece que essa é a finalidade nossa como cristão, é de estar buscando Deus, porque é para Ele que a gente vai voltar, né? Ele nos criou para que a gente viva e volte para Ele, Ele nos quer com Ele. Porque aqui tudo vai passar, né? Aqui tudo vai passar. Então, assim, a gente precisa estar atento a isso, né? Tem que perseverar sempre, não é fácil, né? Não é uma coisa assim mágica. E saber que é para a gente estar com Ele na eternidade. Aí, o nosso lugar é o céu, né, Dora? O lugarzinho nosso está no céu, né? Então, Dora, eu também, viu? Eu vou junto com você. A gente já falou aqui em casa, no céu vai ter um céu, dorme no sol, a parte só dorme no sol, vai caber todo mundo junto, né? Todo mundo vai querer ficar perto, né? Mas falando de dorme nos salos, né? Fala um pouquinho para nós, para a gente, essa nossa última pergunta, né? Como é para você viver o nosso carisma da restauração aí no mundo, né? Com a profundidade, com a fidelidade, né? Nós sabemos as suas lutas, né? Quanto foi difícil, muitas coisas você já viveu, mas quando Deus te sustentou, né? Te deixou firme no carisma, né? Então, conta para nós essa sua experiência com o carisma, levar lá fora para sua família, as pessoas que você encontra. Então, na verdade, assim, quando eu fui consagrada em 2009, eu não tinha conhecimento de que o carisma já nasce com a gente, né? Para mim, o carisma estava aqui, nas 4 paredes
da Dominus Salus. Em 2009 eu fui consagrada e eu já atendia, né, as pessoas em oração, como é o que se faz, né, aqui, sempre. E em 2010, o meu marido, como ele tinha diabetes, ele caiu, teve uma queda e ele foi parar na UTI, ficou 15 dias na UTI. E quando ele voltou para casa, ele veio recebendo alimento por sonda e usando fralda. Então, quando ele chegou em casa, de um dia para o outro, eu tive que ficar em casa. Então, o que eu fazia aqui na comunidade passou a ser em casa, né? Ainda eu não sabia que o carisma estava aonde eu estava, né? E aí eu precisei pedir, né, para a comunidade me ajudar, indo lá fazer oração, né? E o irmão Alex e o irmão Fernando José que foram. E eles rezaram pelo meu marido e depois rezaram por mim. E o irmão Alex me disse assim: Dora, Deus está te dando um presente. E eu falei: como? Que presente é esse? Um presente de grego, né? Porque eu queria estar aqui e tinha que ficar em casa. Então, assim, foi muito difícil. Eu não dava conta de entender isso. E eu precisava ficar, né? Os meus filhos tinham que trabalhar e eu ficava sozinha em casa. E eu não sabia nem trocar fralda, não sabia nada. Aí eu pedia para Nossa Senhora: mãe, me ajuda a trocar fralda, porque eu não sei trocar. E eu murmurava demais, eu reclamava demais, eu não queria fazer aquilo. Eu queria estar aqui na comunidade. Só que Deus, ele sabe, né, de um grande mal, ou de uma situação que a gente acha que é mal, ele sabe tirar algo bom. E ele queria restaurar o meu casamento. Eu não sabia que o matrimônio é um sacramento, é uma via de santificação para o casal. E eu e meu marido era como dois porco-espinho que tinham se juntado quando casou, né? Então um feria o outro o tempo todo. Foi um casamento muito desastroso, muito sofrido. E Deus, ele usou do carisma, né? O carisma da comunidade, que é restaurar o ser humano. Quem que precisa ser restaurado primeiro, né? Aquele que está dentro da comunidade. Porque ele não pode levar para o outro aquilo que ele não tem. Então, assim, Deus usou disso, porque Deus não manda o mal, Deus não manda a doença, Deus não manda as tribulações. Mas Ele consente, ele aceita, Ele admite que isso é necessário para a nossa vida. Eu não ia aprender de outro jeito, eu queria estar aqui, eu queria viver a minha fé, o meu batismo, que é eu que vou viver, o batismo, a confissão, a Eucaristia, o crisma, esses sacramentos é pessoal, né? Eu que vou viver. Só que eu estava casada. O meu matrimônio precisava ser restaurado. Eu não via isso, eu não entendia. Mas na comunidade, no carisma Dominus Salus, eu fui restaurada, eu e meu marido. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Foram 12 anos de muita luta, de muito sofrimento. Quando eu parei de murmurar, eu comecei a ver a graça de Deus. Quando a gente para de murmurar, a gente é fortalecido na fé. A gente alcança a graça de Deus que nos sustenta no dia a dia, porque eu não daria conta de fazer o que eu fiz sozinha. Eu digo sozinha assim, que eu ficava 24 horas sozinha. Mas eu tenho 4 filhos e uma nora e um genro. Meu genro vinha de São Paulo trazer a minha filha. Às vezes eles chegavam na hora e vinha trazer eu aqui na comunidade. E a minha filha ficava lá com o pai. Então era assim que eu participava. Meu filho que está no Uruguai, ele também, eu esperava ele chegar do serviço para poder sair e vir para a comunidade. E a minha nora, quando eu comecei a ter problemas para dar banho no meu marido, ela que começou a dar banho. Aí depois meu filho, né, vinha dar banho. A outra filha também vinha, demorava 3 horas para chegar em casa. Ela mora em Santana do Parnaíba. E ela vinha para me ajudar. Então, graças a Deus, os filhos foram muito presentes, né?
Mas no dia a dia, que nem meu filho caçula falava, mãe, mas é você que fica 24 horas com o pai. Então, assim, foi essa. Eu fui sustentada pelo carisma, porque aqui também a gente reza uns pelos outros, né? Então, foi assim que eu me senti sustentada e que eu pude ir até que a morte nos separou, né? Quando em agosto, dia 17 de agosto, Deus o recolheu. E via assim, o quanto essa luta era grande, né? Mas a gente via que realmente era o carisma que sustentou você, que nos uniu perante toda essa situação que você viveu com o seu esposo, né? Porque foram lutas muito difíceis. Eu lembro que quando a gente conversava, né? Mas eu vejo assim, o quanto Deus olhou por você, cuidou de você, cuidou da sua família, né? Então, assim, eu agradeço a Deus ter te conhecido, né? Ser Dominus Salus comigo, né? Conosco, Dominus Salus, né? Fazer parte da nossa família, né? A gente sabe que o ano passado o Senhor teve a graça, né? Jesus recolheu seu esposo, né? Mas que você sempre lutou, né? Acima de tudo, pela restauração do seu matrimônio, pela vida dos seus filhos, né? E quantas graças Deus realizou na vida de vocês, né? Agora eu estou esperando uma graça, né? Que ele não deixa nada pela metade, né? Deus, quando ele faz a obra completa. Mas é a graça da conversão de toda a família, né? Sim. Mas, Dora, vamos continuar na luta, né? A luta é grande, nós estamos aqui para lutar junto, né? Deus assistiu você em todos os momentos difíceis, mas vai continuar assistindo você, a sua família, né? Quero agradecer muito a você de ter vindo aqui no nosso Santa Prosa. Agradecer a vocês que estão aí conosco, né? Nesse nosso programa Santa Prosa. Nosso programa, dá sua última palavra, né? Na verdade, assim, se eu pudesse, né, falar alguma coisa para quem está com algum problema, principalmente no matrimônio, né, problema familiar, eu tomei uma atitude que não foi o que Deus, né, a gente promete no altar, né, ser fiel até que a morte nos separe. E eu acabei não levando isso, né, assim, nos inícios. Não foi um casamento realmente feliz, né? Mas quando a gente fez 50 anos de casado, minha filha, eu falei, nossa, dava uma festa, né? Minha filha falou, mãe, mas dá uma festa. Mas só que eu não quis fazer porque a gente não estava vivendo, né, essa unidade na época. Mas não desistam. Não desistam. Se o casamento realmente aconteceu, lute por ele. Porque Deus, ele não nos deu um sacramento para pouca coisa. É para nos levar para o céu. Então, assim, o que é o sacramento do matrimônio? É um ajudando o outro a ir para o céu. Porque não é fácil a vida a dois. Não é algo fácil. Mas também, se fosse fácil, né, talvez a gente nem desse tanto valor, né? Então, assim, é necessário que a gente tenha confiança em Deus, né? Busque. Eu aconselho a comunidade porque, para mim, foi a saída, né? Aqui eu encontrei esse resgate e essa restauração. Mas não desistam, buscam, confiem em Deus, porque Deus, ele é por nós sempre, mesmo quando a gente acha que, né, não é a nossa vontade, eu não queria ficar cuidando, mas ele insistiu para que eu levasse em frente. Então, não desistam, vamos confiar em Deus. Muito obrigada, Dora, por todo esse programa de hoje. Obrigada por ter ensinado a gente muitas coisas em relação ao matrimônio, a sua perseverança, a sua fé, né, toda essa entrega que você fez de sua vida a Deus no carisma do Dominus Salus. Muito obrigada por ser parte da nossa família. Quero também agradecer você, o nosso benfeitor. Você também que pode nos ajudar a comunidade. Seja um benfeitor dessa obra. Comente, compartilhe, curte o nosso vídeo, para que você possa também fazer essa experiência nesse amor de Deus, através do nosso carisma Dominus Salus. Deus os abençoe. Um forte abraço para todos os meus filhos espirituais, para as minhas filhas também. E nós nos encontramos no nosso próximo programa Santa Prosa. Ser consagrado é ir além, não desistir, mas prosseguir.
levantarei e prosseguirei, pois Jesus é quem me conduz.